Bom dia, bom dia, bom dia, todo mundo. E aí? Tudo na paz? Tudo suave? Bom dia, tudo bem e você? Certo. Ô, rapaziada, seguinte, nossa última aula aí, ó, 14 dias atrás, nós estávamos trabalhando a parte de nomenclatura das bases e só lembrando que existem duas partes, tá? A gente está trabalhando a primeira, que é a nomenclatura das bases de NOx fixo, que são aqueles elementos onde a carga não vai variar, tá? Como é o caso dos elementos da família 1A, 2A, alumínio, zinco, prata, né? Vemos algumas bases importantes, citamos para que são utilizadas em alguns casos, alguns nomes secundários. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a segunda parte dessa nomenclatura, que é a respeito das bases com NOx variável. Tá? Aqui a situação é um pouquinho mais difícil, nada demais também, mas o trem já complica um pouco. Tá? Vamos ficar espertos quanto a isso. Tem algumas informações que infelizmente vocês vão precisar decorar, não tem outra alternativa. Então vamos ficar atento em como isso se dá. Anotem lá. Nomenclatura de bases com NOx variável. Aqui. Para que a gente possa colocar essa nomenclatura, primeiro a gente precisa saber quais são os elementos que têm esse NOx variável. Existem vários. Não vou colocar todos aqui, porque não são todos que formam essas bases principais, tá? Mas vou colocar alguns que são dos mais cobrados. Começando aqui pelo cobre. Ó. O cobre pode aparecer com carga mais 1 e o cobre pode aparecer com carga mais 2. Professor, mas por que isso acontece? Eles não teriam que seguir a regra do octeto? Deveriam, mas a gente precisa lembrar que a regra do octeto é aplicada para a família A. E esses caras que eu vou colocar aqui são elementos da família B. Tá? Eles não seguem a regra do octeto para a estabilidade. Por isso que eles podem ter essa variação de NOx. Tá? Fiquem espertos quanto a isso. Ouro. O ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Fora isso, aí nós temos cobalto mais 2, cobalto mais 3, níquel mais 2 e níquel mais 3. Nós temos ferro mais 2, ferro mais 3, chumbo mais 2, chumbo mais 4 e estanho mais 2 e estanho mais 4. Isso aqui vocês podem consultar lá naquela tabela periódica que vocês ganharam. Manja aquela grandona que o positivo manda? Atrás você tem algumas informações, né? Então, algumas dessas informações são tabela de ânions, tabela de cátions. Lá na tabela de cátions você tem essas informações, tá? Inclusive de alguns outros elementos que podem aparecer aqui com uma frequência bem menor. Porém, os mais importantes para nós até agora são esses, tá? Cobre, ouro, cobalto, níquel, ferro, chumbo e estanho. E como é que fica a nomenclatura? A nomenclatura aqui ela vai poder ter duas opções. A primeira opção e a mais simples é essa aqui, ó. É o hidróxido de nome do elemento mais NOx em algarismo romano. Tá lá. Essa é a nomenclatura que nós podemos ter a respeito das bases, tá? Ah, mas então é tranquilo, é a mesma coisa, só coloca esse NOx algarismo romano. Isso, tá? Isso. Ah, professor, mas como é que eu vou saber o NOx dele? A hora que ele estiver na base. Como eu já citei em outras aulas e repito aqui para relembrar vocês, sempre a quantidade de hidroxilas da base é igual ao NOx do elemento. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, CuOH2, né? Se eu tenho duas hidroxilas, é porque a carga dele é 2. Se eu tiver CuOH, uma hidroxila, é porque a carga dele é 1. E assim por diante. Então fica fácil de você identificar quantas hidroxilas tem e colocar o algarismo romano aqui no final, para que a nomenclatura fique correta. O que você não pode fazer
que eu já vi aluno tentando fazer isso e eu já vi aparecendo em prova. É colocar algarismo romano para todo mundo. Ah, então eu vou colocar para quem tem NOx fixo também. Por exemplo, hidróxido de sódio 1. Porque assim eu nunca erro. Tá errado. O cara que tem NOx fixo, você não pode colocar o algarismo romano. Tá? Só pode colocar algarismo romano em quem tem NOx variável. Então não vai sair metendo esse louco de colocar algarismo romano em todo mundo, não. Tem que saber em quem que pode pôr ou não. E aí existe uma outra possibilidade um pouco mais complexa, que a prova geralmente gosta um pouco mais, justamente porque é mais difícil. Que é assim, ó, hidróxido, nome do elemento, mais. E aqui a gente vai ter duas opções. Eu tenho ico, e eu tenho oso. Quando é ico e quando é oso? Quando a gente tiver o maior NOx, vai ser ico, e quando tiver o menor NOx, vai ser oso. Então, ó, isso vai gerar uma pequena mudança no nome de alguns elementos que você vai usar. Ah, é? É. Como assim? Presta atenção. O cobre não vai mais ser chamado de cobre. Ele vem lá do nome dele em inglês, Cooper. Né? O nome dele em inglês é Cooper. Por isso que o símbolo é Cu. Então, como é que vai ficar o nome dele aqui, ó? Nesse caso, vai ficar hidróxido cuproso ou hidróxido cúprico. Fiquem tranquilos que eu vou colocar alguns exemplos e isso vai aparecer para vocês. Tá? Então, de novo, hidróxido cuproso, porque só tem NOx 1, é menor, hidróxido cúprico, é maior, então é ico. Né? Cuproso e cúprico. Aqui no caso do ouro, vem de aureum, do latim. Então vai ficar auroso e áurico, tá? Auroso e áurico. No caso do cobalto, aí fica tranquilo. Cobaltoso ou cobáltico, tá? Cobaltoso, menor, ou cobáltico. No caso do níquel, tranquilão, tranquilão. Niqueloso ou niquélico, tá? Vem do níquel, niqueloso ou niquélico. No caso do ferro, padrão também, não muda. Ferroso ou férrico, tá? Ferroso ou férrico. No caso do chumbo, aqui muda um pouco. Esse PB vem de plumbo, tá? Plumbo. Então é plumboso e plúmbico. Lembra de chumbo em espanhol, tá? Chumbo em espanhol é plumbo. Então fica plumboso ou plúmbico. E o caso do estanho não muda, fica estanoso ou estânico. Então os que sofrem variação de nome é o cobre, o ouro e o chumbo. O restante segue o mesmo nome deles, tá? Ferroso, férrico, cobaltoso, cobáltico, niqueloso, niquélico, estanoso, estânico, normal. Aí o cobre, o ouro e o chumbo que tem essa troca de nome do elemento, tá? Ao invés de cobre, cuproso, cúprico, ao invés de ouro, auroso, áurico, ao invés de chumbo, plumbo, plumboso. Tá? Essa é a única mudança que vai acontecer. O restante segue padrão, a gente só troca a terminação deles. Qual é o grande problema dessa nomenclatura? O grande problema dessa nomenclatura é que se ele falar na prova para você, né, hidróxido férrico, você vai ter que lembrar que o ferro pode ser mais 2, o ferro pode ser mais 3. E se ele falou icoférrico, ele está falando do maior NOx. Se ele está falando do maior NOx, ele está falando do ferro mais 3. Esse é o grande problema. A gente conseguir lembrar de tudo isso. E sinto informar uma coisa para vocês. Se você não lembrar de tudo isso, você não sabe o nome da base. Tá? Segundo problema, se você não souber o nome da base, você não vai saber o nome de sais. Porque vocês estão vendo ácidos com a Priscila, aí vem bases, sais e óxidos. Quando vocês entrarem na nomenclatura dos sais, vocês precisam do nome do ácido e vocês precisam do nome da base. E se você não souber isso, não vai saber sais também. E aí, filho, está comprometido a continuidade do conteúdo. Então, por favor, preciso que vocês saibam essas cargas aqui, porque senão o trem vai desandar,
tá? Vai azedar o caldo para vocês. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar alguns exemplos aqui para a gente tentar, né, entender melhor como é que funciona, principalmente essa segunda nomenclatura, porque a primeira é tranquila, e aí nós vamos seguindo, tá? E nós vamos ver algumas bases, suas utilizações, e depois a gente vê a escala de acidez. Vamos lá. Exemplo aqui, ó. Então, vou pegar o cobre, que é um cara comum de aparecer na prova. Atenção, sempre que for 2 ou mais hidroxilas, isso deve estar entre parênteses, porque esse 2 vai multiplicar o H e vai multiplicar o O. Se tiver uma hidroxila só, você não coloca entre parênteses, tá? Isso já é uma observação aí que você precisa ter. Além do cobre, nós vamos falar do ferro, que é o campeão das provas. Quando a gente fala de base de inox variável, o ferro é o cara que mais aparece na prova. Depois dele é o cobre, né? Esses são os dois, mas o ferro ainda aparece muito, muito mais do que os outros, tá? Vamos falar aqui do chumbo. PbOH2. E PbOH4. E se der espaço aqui, que eu acho que nós vamos ter que mexer, a gente coloca mais um exemplo aqui do outro. Vamos lá, vamos à nomenclatura. Bom, que cobre que é esse aqui, que cobre que é esse aqui? Se ele só tem uma hidroxila, é porque a carga dele é mais 1. Se ele tem 2 hidroxilas, a carga dele é mais 2. Então, sempre a carga do elemento é igual ao número de hidroxilas. Saibam disso que fica mais fácil de você, tá, lembrar qual é a carga dele. Então, pelo número de hidroxilas, você sabe a carga. Isso é mais 1, isso é mais 2. Então, aqui vai ficar o quê? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar e fazer mais para cima, porque daí a gente já coloca as duas nomenclaturas em sequência. Aqui. Então vai ficar hidróxido de cobre. 1. Por que cobre 1? Porque eu tenho apenas uma hidroxila, então a carga dele é 1. Além desse cara, qual mais existe? O hidróxido. E agora que vem o cuidado. É cúprico ou é cuproso? Ah, não sei. O cobre existe na forma mais 1 e mais 2. Se eu estou trabalhando com a carga mais 1, é porque é o menor NOx. Se é o menor NOx, vai ser oso. Então hidróxido cuproso. Aqui, hidróxido, tá? Cuproso. Aí. Essa é a nomenclatura do CaOH, hidróxido cuproso. Mesma coisa, só que agora para o de baixo. Tá? O que vai acontecer? Vamos identificar qual é o NOx dele. O NOx dele é mais 2, porque tem 2 hidroxilas. Então ele vai ser o hidróxido de ferro. Opa, de ferro, ó. Hidróxido de cobre 2. Outra nomenclatura, entre o cobre 1 e o cobre 2. Esse é o cobre 2, é o maior NOx. Se ele é o maior NOx, ele termina em ico. Então isso vai ser o hidróxido cúprico. Aqui. Hidróxido cúprico. Tá lá. Esses são os dois hidróxidos que a gente tem para o cobre. Tá? O hidróxido com cobre mais 1 e o hidróxido com cobre mais 2. Hidróxido cúprico e hidróxido cuproso. Prestem atenção que não entra D, não tem um D aqui. Não é hidróxido de cúprico, não é hidróxido de cuproso, não. E isso vai ser importante porque a hora que nós colocarmos a nomenclatura dos sais, isso aqui também vai acontecer. Tanto é que você pode ter, por exemplo, sulfato de cobre 1 ou sulfato cuproso. Você pode ter o sulfato de cobre 2 ou o sulfato cúprico. Então é importante que você veja que não tem D aqui, ó, porque na hora de colocar o nome dos sais, eu vou seguir essa mesma relação e não colocar o D aqui na frente. Tá? Importante que você se lembre disso. Chegamos ao ferro. FeOH2, FeOH3. Se esse é o FeOH2,
ele é mais 2. Se esse aqui é o Fe é o H3, ele é mais 3. Então, coloco a primeira possibilidade de nomenclatura, que é o hidróxido de ferro 2, ou, e agora? Ico ou oso, né? Mais 2 e mais 3. Quem é maior? O mais 3 é maior, então ele é ico. Quem é menor? O mais 2 é menor, então ele é oso. Então fica hidróxido ferroso. Aqui embaixo eu vou ter o hidróxido de ferro 3. Por que ferro 3? Porque ele tem 3 hidroxilas, né? Então a NOx dele é mais 3. O maior NOx é ico e o menor NOx é oso. Então isso é o hidróxido férrico, né? Férrico, e o hidróxido ferroso. Como esse é o maior NOx, esse termina em ico. Hidróxido férrico. Okay? Então sempre seguindo a relação do ico e do oso. Chumbo. Chumbo tem 2 hidroxilas, chumbo mais 2. Chumbo tem 4 hidroxilas, chumbo mais 4. Então aqui nós temos o hidróxido de chumbo 2 ou hidróxido plumboso. Por que plumboso, professor? Ele é o hidróxido plumboso simplesmente porque existe o chumbo 2 e o chumbo 4. Esse é o chumbo 2. Se esse é o chumbo 2, é o de menor NOx, e sempre menor NOx é terminado em oso. Tá? O maior NOx é terminado em ico. Então fiquem atentos. Maior, né? Maior ico, menor oso. Hidróxido plumboso ou hidróxido de chumbo 2. E aqui, por último, nós temos o hidróxido de chumbo 4. Esse hidróxido de chumbo 4, por que 4? Porque ele tem 4 hidroxilas, então a carga é mais 4. Ele é o de maior NOx, então ele pode ser chamado de hidróxido plúmbico. Tá? Hidróxido plúmbico. Se ele é um hidróxido plúmbico, significa dizer que ele apresenta, tá, um total de 4 hidroxilas. Afinal de contas, o chumbo 4, né, ele possui NOx, né, mais 4, e vai conseguir se ligar a essas 4 hidroxilas. Tá? Então, hidróxido plúmbico aí na tela para vocês, ok? Então, essa é a nomenclatura para hidróxidos de base variável. É um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais difícil, porém, né, se a gente conseguir lembrar dessa tabela aqui, ó, que é o principal, se você conseguir se lembrar disso, que é o principal, as coisas vão fluir numa boa. Né? Sei que não é fácil, sei que não é pouca coisa, mas infelizmente é necessário. Por quê? Porque não tem outro caminho. Tá? Não existe outra possibilidade. Ele não vai te fornecer isso aqui em prova alguma. Então você precisa saber esses NOx. Caso contrário, a situação vai complicar para o seu lado. Beleza? Beleza? Tranquilo? Ok? Muito bem, muito bem. Queridos, então nós finalizamos aqui essa parte de nomenclaturas, e para que a gente possa colocar um ponto final nas bases, nós precisamos falar sobre as principais e suas utilizações. Posteriormente a isso, nós vamos falar sobre escalas de acidez e basicidade, né? Que é a história do tal do pH, e falar sobre a questão de acidez e basicidade de algumas substâncias no dia a dia, do indicador ácido-base e etc. Tá? Para isso, deixa eu só trocar de tela aqui, ó. Tchururu. 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 Aê. Aí, tá aqui. Ó, vamos começar a falar aqui
sobre algumas bases importantes. Tá? Por que é importante que a gente fale sobre essas bases? Por dois motivos. Primeiro, porque elas podem apresentar uma característica específica ou uma utilização muito específica, e isso é cobrado em prova. E segundo, porque ela pode apresentar um outro tipo, tá, de nome, como eu citei em algumas bases aí, e eu vou reforçando durante essas características. Tá? É importante que a gente saiba essas características, porque tem muita prova que vai pedir para você fazer associação de coluna. Ele dá o nome das bases de um lado, dá as características do outro para que ela é utilizada e pede para você fazer a relação. Né? Então tem que ficar esperto com isso, porque aparece e não aparece pouco, não. Vamos lá. A primeira base mais importante de todas que a gente tem, não tem como começar por outra a não ser por ela, é o hidróxido de sódio. Né? O hidróxido de sódio ele é muito comum no dia a dia e ele é chamado de soda cáustica. Professor, o que é algo cáustico? Algo cáustico é algo corrosivo. Tá? Ah, só a soda que é cáustica? Não, existem outras bases que são fortes, que são cáusticas também. Mas a mais famosa de todas é a soda. Ela é muito famosa porque ela é utilizada na fabricação de produtos de limpeza, principalmente sabão. Né? O sabão em barra, sabão em pedra, ele é fabricado a partir da soda cáustica do hidróxido de sódio. Muitos de vocês já podem ter presenciado a avó, a tia, a mãe, o vô, o pai, o vô, o tio, o primo fazer sabão. Né? Fazer sabão. Então ele joga lá o óleo velho, ele dissolve a soda na água, ele joga a álcool, joga a soda, mexe, chacoalha, espera um tempo e está pronto o sabão. Então a soda, ela é utilizada na fabricação do sabão. Por quê? Porque quando a gente tem gordura, quando a gente tem gordura e mistura com uma base, nós vamos dar origem a um sal, chamado de sal de ácido carboxílico. Isso vocês vão ver lá no terceiro ano, tá? Em Química Orgânica. E o sal de ácido carboxílico é justamente o nosso sabão, é o que vai fazer a conexão entre a água e a gordura para ele conseguir se dissolver. Eu já falei isso para vocês quando nós falamos de forças intermoleculares e eu falei sobre a micela. Tá? A formação de micela. Aqui a soda cáustica. Professor, pode ter outras utilidades? Pode, ela pode ser utilizada também como substância para regular pH de piscina. Tá? Tem um produto que você compra que se chama pH+. Ele serve para você diminuir a acidez. Né? E o que é esse pH+? É soda cáustica dissolvida. É um líquido de soda cáustica. Né? Pode ser utilizado aí em piscinas. Erro que a galera faz muito. Joga soda cáustica na patente para desentupir. Não façam isso. Principalmente se sua casa tiver fossa. Por quê? Porque a gordura que tiver nos encanamentos ou na fossa, ao reagir com a soda, vai formar sabão. E aí pode ser que você acabe entupindo ainda mais o encanamento do que se você não tivesse jogado a soda. Então não joguem soda direto nos encanamentos. Beleza? Ok? Então tá aqui. Essa é a soda cáustica e essa é algumas características importantes que a gente tem para ela. Além da soda cáustica, vamos lá, hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio, apesar de não ser tão famoso para vocês, mas ele aparece com grande frequência em algumas situações importantes. Por exemplo, o hidróxido de potássio ele pode ser utilizado em algumas pilhas, que são as chamadas de pilhas alcalinas. Professor, o que é uma pilha alcalina? Pilha alcalina, a palavra alcalina significa básico, tá? A palavra alcalina significa básico. Então, eu fui mexer uma solução e essa solução ela era alcalina. Se a solução era alcalina, a solução era básica. A pilha alcalina, ela é assim chamada porque ela vai acabar utilizando um meio básico para acontecer, entre eles o hidróxido de potássio. A pilha comum, tá? A pilha comum, ela já não utiliza meio básico, o meio dela é ácido, isso é um pouco pior, porque a gente forma alguns gases como subproduto e a pilha pode estourar. No caso da pilha alcalina, isso não acontece, ela não estoura, ela não vaza. Tá? Por isso que é chamado de pilha alcalina, porque utiliza uma substância que deixa ela básica. Além disso, ela também pode ser utilizada na fabricação de sabão cremoso, como eu falei na outra aula para vocês, tá? O hidróxido de potássio pode ser utilizado na fabricação de sabão cremoso.
Além disso, ainda tem aí, ó, uma leve utilização na produção de biodiesel. Aqui no Brasil a gente diminuiu bastante essa produção. Existem algumas empresas terceirizadas que fazem isso, mas é tudo na rede privada. A rede pública parou com isso aqui. Mas é utilizado sim, tá? É utilizado sim, ainda na produção de biodiesel. Mas o mais famoso, de fato, é a questão da pilha alcalina e do sabão cremoso. Além do hidróxido de potássio, chegamos ao hidróxido de cálcio. Esse provavelmente vocês também conheçam mais do que o hidróxido de potássio. Por quê? Porque você já deve ter visto aí, né, a boa e velha cal. Né? A boa e velha cal. O que é cal, professor? A cal é um óxido de cálcio. Que aí você vai fazer argamassa para construção civil. Então você mistura isso com água, ele começa a ferver. O que vai formar? Vai formar o hidróxido de cálcio. Né? Esse hidróxido de cálcio ele é importante porque ele protege todo o ferro da construção por um tempo, né? Até o cimento começar a secar. Esse cimento depois vai reagir com o gás carbônico do ar e uma das coisas formadas é o carbonato de cálcio, né? Que é o que vai dar essa característica dura e firme que a gente tem aí nas construções, tá? Assim como o cimento. Então é importante que a gente saiba que o hidróxido de potássio ele é muito utilizado, principalmente na construção. Além disso, ele pode ser utilizado para fazer a calagem do solo. Né? Como que isso acontece? Quando você tem uma plantação de soja, trigo, milho, se o solo estiver muito ácido, isso não vai ser bom para a planta, ela não consegue absorver tantos nutrientes. O que você joga? Você joga cal, que é um pó branco no solo. Tá? Mistura bem. De preferência, perto de quando vai haver chuva. Porque quando houver essa chuva, a água vai se misturar com essa cal e vai formar o hidróxido de cálcio, que é uma base e vai neutralizar todo o solo. Né? O hidróxido de cálcio ele é chamado de cal extinta, cal apagada ou cal hidratada. O mais comum é a nossa boa e velha cal apagada e cal extinta. Tá? Por quê? Porque veio da junção da cal com a água. Ainda falando das utilizações, ela pode ser utilizada para pintar troncos de árvore. Por quê? Isso não é estético, tá? Isso não é estético. Você também tem uma certa proteção contra pestes e fungos quando você faz isso. Principalmente se você estiver falando de uma planta cítrica, né? Então, limão, laranja, poncã, você pode misturar cobre aí no meio também para proteger elas contra a ferrugem, que deixa a fruta toda danificada, toda esquisitinha por conta dessa pequena pestezinha que ataca o fruto. Tá? Muito, muito utilizado e muito famoso, assim como o hidróxido de sódio. Tá? Galera, infelizmente deu o nosso tempo. Eu volto na próxima aula falando sobre hidróxido de magnésio, falando sobre hidróxido de alumínio e falando sobre hidróxido de amônio. Finalizado isso, aí nós vamos fazer alguns exercícios. Foi mal. Eita caramba, foi mal de novo. Aí nós vamos fazer alguns exercícios que você tem na apostila, depois eu passo a página certinho para vocês, e aí sim podemos começar a falar sobre as escalas ácido-base, ok? Espero que vocês tenham... só um minutinho. Aí. Espero que vocês tenham uma excelente semana, bom descanso, bons estudos, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, galera. Um abraço. Tchau.